Queridos irmãos e irmãs, chegamos agora à solenidade de Cristo, Rei do Universo, e dessa forma concluímos o ano litúrgico na vida da nossa igreja. Se o ano civil termina no dia 31 de dezembro, diferentemente na vida da igreja, na liturgia da igreja, nós concluímos o ano litúrgico quando celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo, o qual então nós somos convidados neste final de semana a estarmos meditando nas liturgias, né, da Igreja Católica pelo mundo inteiro, esparramada, né? Pois bem, nós temos então 3 textos neste final de semana. A profecia de Ezequiel, lá no seu capítulo 34. Também temos a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que não vou fazer nenhuma menção, nenhuma reflexão, nenhuma pontuação. E também o texto do Evangelho de Mateus, que acredito que vocês já ouviram, né? Dando continuidade, então, à leitura do capítulo 25 de São Mateus, né? Para começar, então, pontuarmos a profecia de Ezequiel, capítulo 34, uma belíssima leitura. São apenas 5 versículos. Capítulo 34, versículo 11 e 12, e depois versículos 15, 16 e 17. 5 versículos neste trecho que nos é oferecido, que é algo bastante interessante, né? E este texto de Ezequiel é um dos textos fundamentais no qual se também baseia da base para os textos do Novo Testamento para chamarem Jesus de o bom pastor, de tratar Jesus como o bom pastor que cuida, que reúne, que faz cicatrizar toda a ferida do ser humano. E este texto, então, é uma referência onde se fundamentam os textos do Novo Testamento, né? Quando nós falamos da profecia de Ezequiel, nós estamos sendo levados para o tempo do exílio na Babilônia, século V e IV a.C. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, que também é profeta. Jeremias havia ficado na Terra Santa, em Israel. Ezequiel, ao contrário, vai junto com o povo ao exílio, sofre com o povo o exílio, é deportado também para a Babilônia, de modo então que ele vai ser no meio do povo essa referência, esse cuidado, essa presença para estar animando o povo que havia perdido totalmente os ânimos, estava totalmente sem nenhuma perspectiva do que aconteceria. Então, este texto de Ezequiel, no caso, que nos é oferecido pela liturgia de hoje, vai ser então uma maneira de criar ânimo, vai ser então responsável por curar o desânimo do povo, para dizer ao povo de Deus que eles não estavam sós, não eram sozinhos, mas vai alimentar no povo de Deus a esperança de que o Senhor sempre está perto, que o Senhor sempre cuida do seu povo. Então ele vai ser o grande responsável para dizer ao povo que o Senhor não abandonou, que Deus estava com eles, mesmo distantes da terra, da pátria, do templo, do seu povo. Deus era com eles, Deus estava presente, e ele vai ser então o grande responsável por essa animação. Então, assim, nestes 5 versículos que vocês ouviram da profecia de Ezequiel, por 15 vezes, aparece 15 verbos que demonstram esse apreço, esse cuidado, esse zelo de Deus junto ao seu povo. Em 5 versículos, 15 ações
de Deus, né, que seria então esse pastor bom, esse pastor próximo, perto do povo, para demonstrar essa preocupação de Deus para com cada um de nós, né? E acima de tudo, essas 15 ações, esses 15 verbos estão em primeira pessoa, eu cuido, eu zelo, eu procuro. Então vou rapidamente aqui retomar esses verbos, essas ações que ficam bem evidentes na leitura de Ezequiel. Vou procurar minhas ovelhas, vou tomar conta deles, vou tomar conta de novo do rebanho, vou encontrar no meio das ovelhas dispersas, vou cuidar das minhas ovelhas, vou resgatá-las. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas, fazê-las repousar, vou procurar, vou reconduzir, vou enfaixar, vou fortalecer, vou vigiar, vou apacentá-las, eu farei justiça. Então são verbos que estão sempre em primeira pessoa, que destacam então essa proximidade de Deus junto ao seu povo, junto ao povo de Deus. Então, para reforçar aquela ideia que eu já havia dito no começo, né? Não podemos desanimar. O povo na Babilônia, no exílio, não poderia ficar só, não poderia se sentir só, não poderia desanimar, abaixar a cabeça, mas deveria ser o profeta responsável pela animação, pela condução, pelo fortalecimento, pelo revigoramento do ânimo, do encorajamento das pessoas, para que elas sentissem esse Deus próximo a elas, né? Então essa vai ser a função do profeta Ezequiel junto ao seu povo, junto ao povo de Deus, nesse tempo de exílio, em que estavam longe da sua pátria, do seu povo, da sua terra, da sua casa, né? Nesse sentido, nós também ouvimos o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que vai também nessa mesma perspectiva, vai nessa mesma linha, né? O juiz que nós ouvimos na leitura não é um juiz severo, ríspido, por mais que no primeiro momento essa impressão que nós temos quando nós lemos o texto de Mateus 25. O juiz do universo, então, se apresenta como esse pastor que cuida das ovelhas, que tem uma preocupação com as ovelhas, e como ele faz como é que ele exerce esse carinho, como é que ele exerce esse cuidado, como é que ele se faz pastor, como é que ele exerce esse pastoreio no meio do seu povo? Justamente através de nós, através do nosso cuidado com o próximo, da atenção que nós damos ao próximo, é que o Senhor exerce o seu pastoreio hoje. O pastoreio de Deus não é uma magia, uma mágica, algo fantástico, miraculoso. Mas esse pastoreio acontece por meio do nosso ministério, do nosso jeito, da nossa ação junto aos nossos irmãos e irmãs. Somos nós a presença mesma do Senhor nessa terra, quando manifestamos nosso cuidado com o próximo, quando nós manifestamos nossa preocupação, somos a mesma presença do Senhor, bom pastor, no meio do mundo. Através desse amor com o qual nós amamos nossos semelhantes, manifestamos também, assim, o amor enquanto origem mesma de Deus. Da mesma maneira com que Deus nos amou, nós também manifestamos esse amor para com nossos irmãos e irmãs. Para lá, Padre. E essa questão que trata aí, então, da separação das ovelhas e dos cabritos. Quando o Filho do Homem vier, diz a leitura de Mateus, né, em sua glória, vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Essa conotação, essa passagem do texto do Evangelho, não tem uma conotação política. Essa afirmação não é política, até porque os quesitos de direita e esquerda são quesitos modernos, são criações modernas, não são criações do tempo de Jesus. Ou seja, é simplesmente para nos dizer dessa separação do bem e do mal. Nada mais que isso, nada mais do que
esse desejo de Deus, né? É para nos dizer no sentido de que não há tempo para que nós protelemos a bondade de Deus. Não há mais tempo para nós prorrogarmos, manifestarmos a bondade de Deus num tempo futuro. A bondade de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, o pastoreio de Deus por meio de nós tem que ser feito hoje, no nosso tempo, não afastados, não num tempo futuro, longínquo, no pós-morte, mas é agora que nós exercemos essa maneira de Deus cuidar, zelar, proteger o seu povo. Como recorda então o próprio texto do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 7, né? Deus não é um Deus que condena. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo tenha compaixão, seja compadecido a partir do olhar do carinho de Deus. Deus está presente, é esse juiz que se manifesta como alguém não alheio, distante, mas como um juiz compassivo, clemente, que se faz próximo, que nos tem como mediadores dessa presença no mundo. E é isso que nos fará sermos reconhecidos por Ele, né? No julgamento vindouro, no juízo vindouro. Quanto mais nós formos testemunhas do seu amor, mais semelhantes nós seremos a Ele, né? Mais próximo nós seremos a Ele, mais próximos da imagem de Deus nós seremos. E é isso então que nos garantirá esse reconhecimento na vinda do juízo, né? Mas quando acontece esse juízo? Que juízo é esse? O juízo acontece no agora, no nosso tempo, nessa história. Se refere à nossa vida, ao hoje, ao agora, do quanto nós colocamos em prática, do quanto nós praticamos o mandamento do amor a Deus e ao próximo, socorrendo nossos irmãos em suas necessidades. Nisso nós sabemos e conhecemos que somos amados por Deus. O juízo de Deus sobre nós não é uma palavra de Deus sobre nossos atos, sobre um ato que nós cometemos, uma situação específica em nossa vida, mas em primeiro lugar, por causa da presença do Cristo, Rei do Universo em nossas vidas. O julgamento do Cristo sobre cada um de nós não é uma palavra definitiva sobre uma ação que nós fazemos, mas é o reconhecimento da nossa situação diante de Deus. Não, mais uma vez, não por um ato, mas pelo modo de como nós vivemos nossa existência terrestre, do quanto nossa vida é movida a partir do desejo e da prática da vontade de Deus, de como é dito no capítulo 7 de Mateus, desse mesmo texto do Evangelho que nós estamos lendo, né? Só que lá no capítulo 7 vai dizer o seguinte, ao final do versículo 21, ao final do discurso da montanha, Sermão da Montanha, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade, a palavra de meu Pai que está nos céus, né? Não é, então, mais uma vez, sobre uma ação, uma única ação, que Deus vai nos julgar, mas do modo como nós procedemos, como nós convivemos em nossas vidas, né? O que põe em prática a palavra, a vontade do Pai do céu. Mas onde pode levar o desamor? Onde pode levar o egoísmo? Onde pode levar essa prática, muitas vezes, que não revela essa pertença nossa ao amor de Deus? O mal escraviza. Uma vida vivida, pautada sempre pelo mal, pelo desamor, pelo egoísmo, é uma opção feita pela pessoa e não por Deus. Então, ou seja, o Deus tem sempre o desejo de nos salvar, de nos oferecer a salvação. Sempre está a nos oferecer a salvação, o seu amor. Quando nós nos pautamos, então, por esse distanciamento
né, dos valores de Deus em nossas existências, em nossas vidas, nós estamos de um modo prático, de um modo bastante objetivo, optando então por vivermos afastados de Deus. Ou seja, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos por uma prática longínqua dos valores de Deus, que nós optamos, que nós escolhemos por viver o desamor, por vivermos afastados daquilo que Deus quer. Ou seja, é preciso pensar nessa vida, né? O julgamento não vai acontecer na vida futura, é nessa vida que nós produzimos, que nós vivemos, que nós somos julgados, que nós vamos fazendo nosso juízo, né? É nessa vida. Então vivamos bem esta vida, vivamos voltados aos valores de Deus, né? E eu acho também que a liturgia deste dia pede que nós também façamos uma recordação do ano que nós vivemos, né? Estamos encerrando mais um ano litúrgico com essa solenidade do Cristo Rei, então é uma ocasião oportuna para que nós pensemos também do quanto nós vivemos de acordo com os valores do reino, com os valores do Evangelho, né? O que vivi, o quanto eu cresci neste ano, que foi um ano difícil, quanto Deus me agraciou, quanto eu pude produzir frutos, como nós recordávamos na semana passada, os talentos, né? Deus deposita em nossas mãos seus talentos, sua palavra, quanto nós somos transfigurados, transformados por Ele nesse ano que tivemos a oportunidade de vivenciar. E assim, então, encerramos o ano litúrgico.